A paz do Senhor, professores da classe Maravilhas de Sião. Estamos mais uma vez nessa temática de 2026, esse primeiro trimestre. Me chamo o professor Josué Silva. Em conformidade com a nossa liderança, o pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e também alinhado com o nosso diretor de educação cristã, o evangelista Leonardo. Estamos mais uma vez nessa temática maravilhosa do primeiro trimestre de 2026, revista para adultos Betel, que tem como temática os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Essa é a temática do primeiro trimestre de 2026, já virando e entrando o ano em 2026, que tem como lição 2 para adultos, ok? Primeiro trimestre de 2026, revista Betel, os discípulos de Jesus Cristo, que tem como o tema, que vai ser redarguido nessa aula de preparação para a classe, os acadêmicos da classe Maravilhas de Sião, os professores, tem como tema, tá? A lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo, que vai ser lecionada pelo corpo docente da Assembleia de Deus em Campo Grande, tanto na matriz como nas congregações, em 11 de janeiro de 2026, lição 2, ok? E tem como palavras de maior valor semântico, ok? São 4 palavras de maior valor semântico que vai estar dentro do escopo, tá? Do primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico dessa lição 2. Primeira, tá? Palavra de valor semântico, é dupla. Princípios bíblicos e discípulos de Cristo. Vão estar inseridos em toda a lição, nos tópicos e subtópicos. Se ligue bem, tá? Nessas palavras de maior valor semântico, para todo o escopo da lição número 2, princípios bíblicos e discípulos de Cristo. E já tem, sem mais delonga, o texto áureo dessa lição 2. E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. E tem também, logo, a verdade aplicada dessa lição 2. A vida dos discípulos de Cristo, em toda a área, as áreas é norteada pelos princípios bíblico e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Preste bem atenção às palavras de maior valor semântico desta lição 2, princípios bíblicos e discípulos de Cristo. Estarei também apresentando as palavras-chave no decorrer, tá, da lição, dos tópicos. Fique bem atento a esse aprendizado, ok? E essa lição 2, objetivo, ela tem como objetivo compreender, reconhecer e enfatizar. Compreender como aplicar os princípios bíblicos cristãos na vida diária. Reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana. Enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. Perfeito. Eu imbuí nessa introdução, ok? Dentro
desse contexto, dessa contextualização do tópico 1, 2 e 3 subtópico, diz assim: a vida cristã é um chamado à transformação e ao viver que reflita os valores do reino de Deus. Para os discípulos de Cristo, a Bíblia não é apenas um livro histórico ou de histórias antigas, mas o manual divino que orienta a cada passo, pensamento e atitude. Este estudo visa explorar os princípios fundamentais que devem moldar a jornada de fé, capacitando o crente a viver de forma coerente, segundo os padrões estabelecidos por Deus, e a experimentar uma vida plena, vitoriosa em Cristo. Ao mergulharmos nestes princípios, seremos desafiados a uma aplicação prática. Vai ter uma aplicação prática. Fique bem atento nos tópicos 1, 2 e 3 subtópicos, que nos levará a um relacionamento mais profundo com o Criador e o próximo. Dentro dessa introdução, eu fiz aqui um estudo sobre discípulo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, discípulo é aquele que estuda, aprendiz, aluno, respectivo a ensinamento, segundo, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre, seguidor, devoto das ideias, conselhos ou exemplo de outros. Seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, tá? E um ideário, ou etc e tal. Discípulo é aquele que segue as ideologias, os ideários de seu mestre, sejam eles, tá? Seja ideologias boas ou mais, para forjar um caráter. Mas o discípulo de Cristo segue a ideologia bíblica, os ideários do estatuto, da lei, tá? De Deus, para ter um bom crescimento espiritual, para obter maturidade espiritual, precisa observar as Escrituras Sagradas. Ainda aqui, o que significa a palavra discípulo? Significa seguidor, aprendiz e imitador de um mestre, participante dos ensinamentos de um mestre, alguém que está preocupado se tornar semelhante ao mestre naquilo que está aprendendo dele e no exemplo que vê nele. A palavra discípulo está relacionada com a palavra disciplina. Isso significa que ser discípulo de um mestre implica compreender e ser disciplinar voluntariamente na prática daquilo que está aprendendo do seu mestre. Isso pode implicar mudanças externas e externas profundas, mas o discípulo verdadeiro é aquele que segue, tá? Que é um tipo de Cristo, que segue como Jesus pregou, tipifica Jesus em Mateus, Marcos e Lucas. O que ele diz, o que ele fala, o que ele aplica. Sabemos que um terço do ministério terreno de Jesus Cristo foi aplicado em ensino da palavra de Deus. Tópico 1, princípios bíblicos para um viver coerente. Acadêmicos, professores da Assembleia de Deus em Campo Grande, classe Maravilha de Sião. Um discípulo de Cristo é chamado a viver de forma que sua fé seja visível e autêntica, alinhada às suas ações com suas crenças, crê naquilo que acredita. E nós, cristãos, somos cristocêntricos, cremos em tudo que Jesus fez, aplica, porque somos moldados, tá? A ser discípulo de Cristo através da tipologia. Somos um tipo de Cristo naquilo que Jesus nos ensinou e naquilo que ele aplicou. Tópico 1.1, que vai falar sobre estudar
a palavra e meditar nela. 1.1, é um subtópico do tópico 1. Eu dividi, tá, em três pontos aqui, tá? Dividi em 3 pontos e também com aplicação pessoal. Primeiro ponto que eu dividi, esse subtópico 1.1, estudar a palavra e meditar nela. 1. A palavra como guia e alimento espiritual. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, fornecendo a direção necessária para uma vida que agrada a Deus. Ela é também um alimento que nutre nossa alma, fortalecendo-nos espiritualmente. 2. A importância da leitura diária. A. E sistemática e sistematizada. Para conhecer a verdade de Deus e crescer na fé, é essencial dedicar tempo à leitura regular da Escritura, buscar compreender seu contexto e mensagem, seu contexto histórico, social, político, religioso, local, contexto geográfico, para compreender melhor. Por isso vai se dar o nome da teologia sistemática, porque se aplica toda essa contextualização. Ok? 3. Meditação para internalização e transformação. A meditação vai além da leitura, é ruminar sobre a palavra, permitindo que ela penetre no coração e a mente, transformando pensamentos e a atitude. Quando você olha para a palavra, estuda a palavra, ok? Somente na hermenêutica, fazendo estudos, sabe, hermenêutico no contexto histórico, social, político, religioso, ela vem à tona, ela aparece para você e vem, né, a palavra revelada, dá-se o nome da palavra revelada através do estudo. Você se dedica a estudar a palavra e a palavra, através do Espírito Santo, ela se revela para você, transformando em atitudes de pensamentos. Ok? Em Salmos 119, 115, afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Josué 1:8 nos exorta a meditar na lei de dia e de noite para prosperar e ter sucesso. Para aplicação desse tópico 1.1, estudar a palavra e meditar nela, nós temos essa aplicação pessoal. Estabeleça um tempo diário para a leitura bíblica, mesmo que seja por poucos minutos. Escolha um versículo, passagem, para meditar ao longo do dia, buscando entender como aplicá-lo em suas decisões e interações. Perfeito. 1.2 é o subtópico do tópico 1 ainda, professores, amar o próximo. Também dividi esse subtópico 1.2 em 3 pontos. Primeiro ponto, o segundo grande mandamento, Jesus ensinou que amar o próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento, inseparável do amor de Deus. 2. Amor prático e sacrificial. O amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que busca o bem-estar de outro, muitas vezes exigindo sacrifício pessoal. 3. Amar como Cristo amou. O padrão para o nosso amor ao próximo é o amor incondicional, sem pedir nada em troca, e sacrificial de Jesus, que deu a sua vida por nós, tá? É o amor de Cristo, o amor incondicional, o amor ágape.
que não pede nada em troca. O amor de Deus para com a humanidade, para conosco, a sua imagem e semelhança. Não um amor eros, e não um amor phileus, o amor de um pai para com a mãe, o amor de um casal. Não, é um amor incondicional, sem pedir nada em trocas. É um amor ágape, que não pede nada em troca, que deu a sua vida por nós, e nós não merecíamos. Aí tem as notas explicativas também, está em Mateus, tá? 2,39. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, o amor incondicional. Em João 4, primeira de João, foi ele que escreveu, 4, 7, 8. Nos lembra que o amor vem de Deus e que quem não ama não conhece a Deus. Aí dou também uma aplicação pessoal para você também aplicar para o seu aluno, tá? Que também está muito bem aplicado pelo o nosso pastor Eliel Araújo de Alencar, que é o comentarista desse trimestre. É o nosso pastor Eliel de Araújo de Alencar. Aplicação pessoal: identifique uma pessoa em sua vida, família, amigo, colega, vizinho, que você pode abençoar com um ato de serviço, uma palavra de encorajamento e uma ajuda prática esta semana ainda. 1.3, transformação do espírito, subtópico 1.3. Também dividi em 3 pontos. Primeiro ponto, o papel do Espírito Santo, ou do Espírito, na santificação. O Espírito Santo é o agente de Deus que nos capacita a viver uma vida santa, transformando o nosso caráter e nos, tá, conformando à imagem e semelhança, fala assim, de Cristo, a imagem de Cristo, tá? Porque Deus, ele não muda, o Espírito Santo não muda temperamento. Se você é sanguíneo, é colérico, você vai continuar sendo. Deus vai, através do fruto do Espírito, tá? Ok? Te moldar a utilizar, tá, o teu temperamento para o reino de Deus. Mas ele muda, tá? O caráter. O temperamento, me desculpa, ele aplica o teu temperamento. Ele molda o teu temperamento, ok? Em prol do reino de Deus, para ganhar almas, profetizar através da palavra, fazer missões, evangelizar, mas Deus transforma o caráter. Se é mau caráter, vai ser bom caráter através, tá, da imagem, do estudo, da imagem e semelhança de Cristo, ser um tipo de Cristo. Aí a palavra, ele vai mudar, não vai moldar, vai mudar o teu caráter. Deus molda o temperamento e muda o caráter. 2, fruto do Espírito, como evidência de transformação. A presença do Espírito Santo em nós se manifesta através do fruto do Espírito. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e vai por aí, que são características de um caráter transformado. O caráter vai se transformar através do fruto do Espírito, porque os dons espirituais não é evidência de salvação. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se não tiver o amor, fruto do Espírito, de nada disto vai valer. Não vale nada, não traz salvação. Mas quando você tem o fruto do Espírito moldado em você, isso é evidência de salvação. A bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, isso, e principalmente o amor. Isso é evidência de salvação. O fruto do Espírito é um revestimento. 3. Tá? Nesse três pontos. Esse, tá? Terceiro ponto desse tópico
1.3, transformação pelo Espírito Santo, diz assim: rendição e obediência à direção espiritual. Para que a transformação ocorra, é necessário render-se à vontade de Deus e obedecer à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida sentimental, afetiva, profissional, ministerial, espiritual. É preciso render-se à ação do Espírito Santo. Nota explicativa, está em Romanos 2, 12, 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Gálatas também, lista o fruto do Espírito como evidência de uma vida guiada por ele. Aplicação pessoal. Ore diariamente, permitindo ao Espírito Santo que revele áreas em sua vida que precisam de transformação. Busque cultivar uma das características do Espírito Santo que você sente que precisa desenvolver mais. É tudo pelo Espírito Santo. Ele molda, tá? E muda o caráter. Tópico 2, para, tá? Padrão bíblico para a vida. Esse é o tópico 2, padrão bíblico para a vida. A Bíblia estabelece um padrão elevado para a conduta e o caráter de discípulo, que deve ser buscado em todas as esferas existenciais, qualquer esfera psicológica, espiritual, ok, afetiva, humana, todas as esferas. Precisa ser buscado esse padrão bíblico, observando as escrituras, redarguindo as escrituras e aplicando as escrituras para a sua vida pessoal, ministerial, sua e da sua família. Isso, subtópico 1.2, tá? Nesse 1.2, cultivando um caráter puro. Dividir também em 3 pontos. Primeiro ponto, a busca pela santidade em todas as áreas da vida. A pureza de caráter não se limita a atos externos, mas abrange pensamentos, intenções e motivações. Busca na santidade em tudo o que fazemos. 2, integridade e honestidade. Tivemos agora há pouco tempo, né? O princípio da honra, a grande conferência. Aprendemos muito, tanto os obreiros membros na Assembleia de Deus em Campo Grande. O princípio da honra foi uma bênção para todos os obreiros. Está imbuído nessa questão de integridade e honestidade, nesse ponto que separei, que é o ponto 2. Um caráter puro se manifesta na integridade, agindo com honestidade e transparência em todas as relações e transações, em tudo. 3, pensamentos, palavras e ações alinhados com a vontade de Deus, ou seja, nunca dê um passo sem primeiro consultar a Deus em oração. A pureza começa no coração e se reflete em uma vida onde pensamentos, palavras, ações estão em harmonia com os princípios divinos. Isso, nota explicativa, está em Filipenses, nos exorta a pensar em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Em Provérbios também vai dizer, nessa nota explicativa que eu apliquei aqui didaticamente, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E vem a aplicação pessoal. Examine seus pensamentos e palavras. Há algo que precisa ser purificado ou alinhado com a palavra de Deus? Peça a Deus
que o ajude a cultivar pensamentos e palavras que glorificam a Ele. Subtópico 2.2 é um subtópico do tópico 2, que vai falar sobre resistir à tentação, também dividir em 3 pontos. Primeiro ponto, reconhecer a origem e as estratégias das tentações. A tentação não vem de Deus, mas de nossa própria cobiça e das investidas do inimigo. É crucial identificar a área de vulnerabilidade e as táticas usadas para nos desviar. 2. Usar a palavra de Deus como arma. Jesus nos deu o exemplo ao resistir às tentações no deserto, usando a palavra de Deus como sua principal defesa. 3. Buscando força em Deus e fugir das ocasiões de pecado. Não devemos confiar em nossas próprias forças, mas buscar a capacitação divina. Além disso, é sábio evitar situações e ambiente que nos levam ao pecado. Nota explicativa, tá? Do subtópico 2.2, resistindo às tentações, está em Tiago, a primeira. Aplica que a tentação explica que a tentação vem de nossas próprias cobiças. E Mateus vai dizer assim, narra a tentação de Jesus no deserto e como ele usou as escrituras como para resistir. Aplicação pessoal, para mim, para você, professor e seus alunos, identifique uma área da tentação recorrente em sua vida. Desenvolva um plano prático para resistir, que pode incluir memorizar versículos bíblicos, evitar gatilhos ou buscar um amigo de confiança para orar com você. Isso é aplicação pessoal. Cultivando o amor fraternal, subtópico 2.3. Também dividi em 3 pontos, com aplicação pessoal. 1. A importância da comunhão entre os irmãos. A vida cristã não é solidária. A vida cristã não é solitária. A comunhão com outros crentes é vital para o crescimento, encorajamento e suporte mútuo. 2. Suportar uns aos outros em amor. Somos chamados a ter paciência, compreensão e perdão uns para com os outros, reconhecendo nossas imperfeições e estendendo a graça. 3. Serviço mútuo e encorajamento. O amor fraternal se manifesta no serviço uns aos outros, usando nossos dons para edificar o corpo de Cristo e no encorajamento constante todos os dias. Notas explicativas para esse tópico 2.3, cultivando o amor fraternal, tá em Hebreus, nos exorta a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Primeira de Pedro vai também dizer, nos instrui a ter intenso amor uns pelos outros e a usar os dons que recebemos para servir uns aos outros. Aplicação pessoal, tá? Comprometa-se a participar ativamente de um grupo pequeno ou de uma atividade de sua igreja. Procure uma oportunidade de servir ou encorajar um irmão na fé esta semana. Tópico 3, a vida cristã, tá? É o tópico 3. A vida cristã do discípulo de Cristo é caracterizada por uma busca contínua
pela paz, pela vitória em Cristo e por uma adoração genuína. Subtópico 1.3. A vida em paz com todos. Com algumas pessoas? Não, com todos. Separei também, dividi em 3 pontos. O primeiro ponto diz assim: buscar a reconciliação e o perdão. A paz com os outros muitas vezes exige iniciativa de busca e reconciliação e a disposição de perdoar, assim como fomos perdoados por Cristo. 2. Ser pacificador em um mundo conturbado. Como discípulos, somos chamados a ser agentes de paz, promovendo a harmonia e a justiça em nossos relacionamentos, em nossa sociedade. 3. Viver em harmonia na meditação na medida do possível. Viver em harmonia na medida do possível. Embora nem sempre seja possível controlar as atitudes dos outros, devemos fazer a nossa parte para viver em paz com todos, evitando contendas e discórdias. Isso. Nota explicativa em Romanos: se possível, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Em Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na nota explicativa, na aplicação pessoal, em alguns relacionamentos que estejam tenso ou em conflito, orem por essa situação e se apropriado de um passo em direção à reconciliação e o perdão. Subtópico 3.1, a vida em paz com todos. Subtópico 3.2, a vida vitoriosa. Separei também 3 pontos. Subtópico 3.2, primeiro, a vitória sobre o pecado e o mundo através de Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Sua morte e ressurreição nos garante a vitória sobre o poder do pecado e as influências negativas do mundo. 2. Confiança na soberania de Deus em todas as circunstâncias. A vida vitoriosa não significa ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle e que Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. 3. Perseverança na fé, mesmo diante das adversidades. A vitória é alcançada através da perseverança, mantendo a fé e a esperança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Nota explicativa em Romanos afirma que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em João, 1 João, que foi ele que escreveu, 5,4, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aplicação: identifique uma área em sua vida onde você se sente derrotado ou desanimado. Entregue essa situação a Deus, declare sua vitória sobre ela e confie que Ele o capacitará a perseverar. 3.3, a vida de adorador. Separei também, didaticamente, em 3 pontos. Primeiro, adoração como estilo de vida, não apenas um ato. A verdadeira adoração vai além dos cânticos e rituais. É uma atitude contínua de reverência, gratidão e entrega a Deus em todas as áreas da vida. 2. Louvor e gratidão em todo o tempo.
um adorador encontra motivos para louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo sua bondade e fidelidade. 3. Serviço de entrega total a Deus. A adoração mais profunda é a entrega de nossa própria vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, servindo-o com nossos dons e talentos. Mas a verdadeira adoração não está, vai além da adoração sobre cânticos e rituais. A verdadeira adoração, professores da classe Maravilha de Sião, é quando você se debruça sobre a palavra para entender a teologia sistemática, para entender a escatologia, para entender a cristologia, quem é Cristo, a teotologia, quem é Deus, para entender textos cruciais, examinando as escrituras e usando as ferramentas sistematizadas. Quando você faz isso, Deus ele revela a sua palavra para ti, ele bota à tona o que está implícito e traz explícito, traz à tona, através do seu sacrifício, da sua devoção em estudar quem é Deus. Isso move com Deus. A maior adoração não é em cânticos, em rituais. Não, a maior adoração é quando você estuda a palavra de Deus e entende a palavra de Deus usando as ferramentas sistematizadas da teologia. Ok? Onde você aprende no Instituto Bíblico Ebenezer, na FIB, ok? Onde você aprende tudo isso. Usar as ferramentas. Isso mexe com Deus. Quando você estuda a palavra, aprende quem é Deus, você move Deus. Essa é a maior forma de adoração, é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa didática é didática de Deus, uma consciência cristã que a verdadeira adoração de entendimento da palavra, que a verdadeira adoração é quando você entende, compreende e aplica a palavra de Deus, você movimenta Deus no céu ao teu favor e a favor de alguém por conta da sua dedicação, professor. Nota explicativa, está em Romanos, nos exorta a apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em Salmos também vai dizer, nos convida a servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cânticos, ok? De louvor e adoração através da sua palavra. Adoração, o louvor é uma forma de adoração, mas a maior forma de adoração é quando você estuda a palavra de Deus, conhecer quem é Deus. Aplicação. Reserve um tempo hoje para expressar sua adoração a Deus de uma forma diferente. Pode ser através de um período de louvor espontâneo, escrevendo uma oração de gratidão ou dedicando ao serviço, ajudando alguém, a diaconia, ou estudando quem é palestrante, conferencista ou pregador. Estudem a palavra de Deus, principalmente quem é professor. Esta é a maior forma de adoração, é quando você se debruça sobre a palavra de Deus, que você movimenta Deus lá no céu. Conclusão: os princípios bíblicos para a vida do discípulo de Cristo são a base para uma jornada de fé autêntica e impactante. Desde o estudo e a meditação na palavra, pensando pelo amor, passando pelo amor ao próximo e a transformação pelo Espírito Santo, até o cultivo de um caráter puro, a resistência às tentações, o amor fraternal, a busca pela paz e a vivência da vitória em Cristo e uma vida de adoração contínua. Cada aspecto nos desafia a um compromisso mais profundo. Que este estudo não seja
apenas um acúmulo de conhecimento, mas um convite à prática diária, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós, impactando o mundo ao nosso redor e glorificando o nome daquele que nos chamou. Que cada discípulo se esforce para viver esse princípio, portanto, tá? Tornando um testemunho vivo de poder do Evangelho. E já deixo as palavras de maior valor semântico, ok? São as palavras de maior valor semântico, já deixo para os senhores. Primeira palavra de maior valor semântico, não, desculpa. Quase que eu esqueço das palavras-chave. Estava tão empolgado, meus irmãos, até me desculpe, mas não esqueci não. Eu vou colocar no final, ok? Palavra-chave. Primeira palavra-chave, princípios. Segunda palavra-chave, discípulos. Terceira palavra-chave, relacionamentos. Tá? Primeira, princípios. Segunda, discípulos. E terceira, relacionamento. Me desculpe nessa didaquê, que eu não dividi nos tópicos já as palavras-chave, mas não esqueci, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Faço uma oração para cada um professor da classe Maravilha de Sião. Que o Espírito Santo de Deus, que habita entre nós, possa, esta semana, entrar com providência na vida de cada um de nós, de cada um professor, de cada um aluno, que possa ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. E peço uma bênção especial para cada um discípulos que são vocês, professores da classe Maravilha de Sião. Deus abençoe a todos. E já agradeço esta oportunidade que me foi dada pelo pastor Alessandro Malafaia, pela pastora Aline Malafaia e também pelo nosso diretor de educação cristã, o evangelista Leonardo. Deus abençoe, muito obrigado, uma semana de vitória e até o próximo dia 11 de janeiro, na lição 2. Na lição 2, os discípulos de Cristo, de Jesus Cristo, na lição 2. Deus abençoe a todos.